Pai do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais uma IBD, nossa última IBD do trimestre. Quero pedir você que compartilhe esse vídeo, convide aí um irmão, um amigo, um familiar para assistir conosco essa última aula do trimestre. Deus, com a sua graça, nos ajudou a chegar até aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha lá, para que nós possamos divulgar mais a palavra do Senhor. Bom, hoje estamos aqui no time mais completo, né, de super professores aqui, professoras, para poder ministrar a palavra de Deus. Vamos começar por ela, nada mais, nada menos do que a irmã Renata Carvalho. A paz do Senhor, irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. Uma bênção, que o Senhor nos use mais uma vez, será uma bênção. Irmão Gideão, pastor Gideão Carvalho. Hoje só tem Carvalho nessa mesa, né? Carvalho bom, né? Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma grande alegria estarmos aqui nessa manhã para estudarmos juntos, né, essa lição de número 13 e fazermos o fechamento desse trimestre. Conosco o pastor Jefferson Belisário. A paz do Senhor, queridos irmãos, uma alegria estarmos juntos mais um domingo. Que você possa, nesta manhã, desfrutar da graça de Deus com essa lição maravilhosa. Que seja um dia muito proveitoso para a sua vida e a sua família. Deus abençoe. Bom, pastor Elias Teodoro. A paz do Senhor, amados irmãos, também é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. Grandes são as expectativas e eu espero também que você tenha também grandes expectativas em relação à aula de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos, né, cheios de expectativas. Glória a Deus. Então vamos começar com uma oração. Pedir a irmã Renata que ore por nós para começarmos essa aula. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de, junto com os irmãos, aprendermos nesse domingo, Senhor, a sua palavra. Deus, esse trimestre foi um trimestre tão abençoador, quanto nós crescemos na revelação da palavra. Senhor, que hoje não seja diferente, que a tua glória, a tua graça, a tua presença, não só direcione nós aqui, professores, mas que possa visitar cada lar e cada vida nesta manhã, transformando vidas, porque é isso que a tua palavra faz. Entra nas nossas vidas, mudando destino, rotas, e assim nós cremos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes da gente começar propriamente na lição 13, dia 25 de dezembro de 2022, Natal, dia do nascimento do Salvador. Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Olha que coisa linda, a última aula do ano, na festa máxima da cristandade. Olha só que coisa linda. Nós estamos hoje na festa máxima da cristandade, que é o Natal, festejando a festa mais importante do cristianismo e estudando a esperança mais sublime, Glória a que é a Deus. esperança do novo céu e da nova terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado por esse dia, né? Então, vamos fazer uma análise. Me ajuda aí, irmãos, para a gente pensar. Num resumo rápido aqui das últimas aulas, a gente está concluindo, então, essa lição, Ezequiel, a justiça divina. Foi ensinos maravilhosos, graciosos. Aprendemos muito sobre a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentário do pastor Ezequias, grande professor. Nós estudamos no dia 2 de outubro, que começou as lições, sobre Ezequiel, o atalaia de Deus, mostrando como Deus o chamou, um sacerdote escolhido por Deus, que já conhecia o templo, e que ministrou nesse tempo para trazer a visão que Deus o dá, da saída da glória de Deus de Jerusalém, e porque o povo estava indo para o cativeiro, já era a segunda e a terceira leva sendo levado para o cativeiro. Então Deus mostra a Ezequiel. Ezequiel talvez é o profeta mais transladado das Escrituras, né? Mais de 12 vezes ele experimentou o translado. E detalhe, ora ele foi transladado ao passado, ora ele foi transladado em lugares diferentes no seu tempo, e ora ele veio ao futuro. Aqui a lição de hoje, Ezequiel está vendo o futuro. Veja que coisa linda. Às vezes não em corpore, né? Ou seja, não no corpo, mas em loco, ou seja, numa visão, Deus mostra a ele. Então, ele é o atalaia de Deus, escolhido para trazer para a gente as revelações sobre o povo de Deus. Veja, Ezequiel é um dos livros mais lidos
pelos primeiros cristãos, pela patrística, por causa do ensino da esperança do reino de Deus. Foi chamado de quiliasmo, né? Ou quilialismo, ou milenismo, ou, como nós cremos hoje, no pré-milenismo, era a doutrina mais ensinada nas Escrituras, de que os cristãos um dia seriam ressuscitados e iriam governar esse mundo. Então, Ezequiel é o livro amado e ensinado, e ele é o atalaia de Deus. Ele é aquele que vai trazer a mensagem para o povo daquele tempo, e que precisava ser admoestado por Deus para que pudessem se arrepender e tivesse entendido de sua responsabilidade em assumir seus pecados e arrepender deles, e também ter uma esperança de que aquele povo seria restaurado, já que tudo havia sido destruído. A lição número 2, o fim vem. Deus está dizendo ou vem o fim, né? Deus está dizendo por meio de Ezequiel, de que o juízo de Deus estava chegando de forma... você vê, Deus já havia ido uma leva de cativeiros, e mesmo assim o povo continuava fiando numa falsa esperança de que não ia acontecer outra invasão. E ela acontece, e dessa vez Babilônia vem para acabar com tudo, não ficando pedra sobre pedra. Cálice da ira de Deus entornando sobre o povo, pastor. É isso mesmo. Isso aí. Isso mesmo. Por causa dos seus pecados. Deus avisou, enviou profeta, madrugando, entardecendo. Deus esperou por anos o povo se arrepender. Na verdade, por séculos, né? Por séculos, o povo se arrepender. Mas como o povo quebrou a aliança, Deus também cumpriu a sua parte em trazer juízo sobre seu povo. E esse juízo agora foi sem remédio. A terceira lição, dia 16 de outubro, foi as abominações do templo, quando o profeta vê as imagens. O povo chegou a um nível de idolatria que eles construíram imagem dentro do próprio templo. Ou seja, havia um panteão, né, de deuses pintados em imagens. Deus mandou Ezequiel furar a parede e está lá os sacerdotes adorando a Deus, adorando aos deuses dos caldeus, dos assírios, dos egípcios, dentro da própria igreja, por assim, né? É chamado imagem de ciúmes, né? Porque causava em Deus ciúmes, porque Deus era o marido ciumento, zeloso pelo seu povo. A lição número 4 trata, né, quando se vai a glória de Deus, quando naquela visão representada pelos carros, né, e as rodas, né, os querubins, né, como que a glória ensaiando, né, querendo sair, não sai, e ele vendo tudo aquilo, né, com aquela visão extraordinária, para que ela saia de Jerusalém, já que o templo estava sendo destruído, o povo da aliança havia sido quebrada. Então não havia razão mais para a glória de Deus permanecer em Jerusalém. Então ela sai, ela vai exatamente para o Monte das Oliveiras, e de lá essa glória sobe. Já é um prenúncio da volta de Jesus, da ascensão de Jesus, do cima do Monte das Oliveiras, e do seu retorno na segunda fase da segunda vinda, pisando sobre o Monte das Oliveiras. A lição de número 5, tratando daqueles que traziam falsas esperanças para o povo de Deus, estavam ali os acontecimentos, estavam a guerra acontecendo, o povo estava sob iminente juízo de Deus, mas mesmo assim tinha os o povo falsos. alimentava a falsa esperança. Impressionante. De que Deus era bondoso, de que Deus ia cuidar do tempo dele, de que Deus era fiel às suas promessas, de que Deus nunca havia abandonado o seu povo e que Deus novamente iria se apiedar do seu povo. Mas dessa vez não teve esperança, né? Porque o povo não teve um retorno sincero. Sempre que o povo se arrependia, esse arrependimento era transitório, né? Era passageiro, era temporário. Dessa vez, Deus queria que o seu povo se posicionasse de vez, que nunca mais seu povo voltasse à idolatria. E isso o cativeiro babilônico resolveu, né? Os judeus lidaram agora com outros tipos de ídolos, mas não mais com imagens, né? Com ídolos.
Então, os falsos profetas alimentavam uma falsa esperança. Aliás, né, todo falso profeta alimenta uma falsa esperança. É verdade. Ele tem uma falsa promessa, ele tem uma falsa mensagem. Né? 6 de novembro, a lição 6, a justiça de Deus. Fala um pouquinho, irmão Renato, você que deu essa aula. Dei com o senhor, pastor. Vestida de juiz ainda por cima. Meu Deus, o peso, irmãos, aquele dia nós sentimos, né, pastor, o peso de estar nessa posição. Nós vimos na lição 6 como que, apesar de diversas advertências, o Senhor conclamou o seu povo a arrependimento. Deus trouxe várias formas humanas de castigo, pestes, fome, guerras, e nada trouxe o povo de volta ao arrependimento. De modo que Deus deu uma palavra e Deus vai dizer que ainda que Noé, ainda que Daniel e outros mais, e Jó, perdão, irmãos, aparecessem diante de Deus e intercedessem, o Senhor não ouviria essa oração. Isso mostrou para a gente com muito temor que chega um ponto em que Deus não atende mais o intercessor pela nação, Senhor. ou muitas vezes pela família. O texto diz que nem a família seria salva. Então, olha o perigo de nós ignorarmos o chamado do Senhor ao arrependimento. Porque pode chegar um tempo que a sua justiça só vai valer para salvar a sua vida. Muitas vezes não vai carregar no barco nem a sua e a minha própria família. Então, que Deus nos traga, né, pastor, em tempo ainda válido, em tempo útil ainda, um arrependimento sincero. Essa lição foi com muito temor e tremor, e nós vimos aqui, nós estamos vivendo no Brasil isso, um tempo de Deus mostrando que Ele é soberano e que Ele exerce sua justiça, e que, de fato, o arrependimento precisa ser mostrado na vida, e não é só numa campanha, não é só nas palavras, não é só no discurso. Né? Nós tivemos discursos inflamados, mas pouca vida. A igreja tem perfumado pouco o mundo. Nós estamos vivendo pessoas cujo discurso são de direita, mas carregam uma vida totalmente de esquerda, depravada. E o Senhor rejeita isso, e nós vimos isso, né, pastor, no que o Brasil está vivendo. Foi uma lição tremenda. Hoje as pessoas têm disposição para passar vigílias diante de um quartel, mas não têm disposição de passar, a mesma disposição de passar, às vezes, vigílias de oração na igreja. Não que esteja errado, não há crítica aqui, mas há um disparate, né, entre a necessidade de brigar por uma questão política e a falta de zelo, de amor a Deus em outras questões. Nós estamos preocupados de enfrentar a perseguição, mas não estamos preocupados em enfrentar a justa ira de Deus por causa dos nossos pecados. Esse era o mesmo problema de Israel. Estava preocupado com a invasão dos babilônicos, mas não estava preocupado com a justiça de Deus contra os seus pecados. E isso aí conversa muito bem com a lição 5, conforme o senhor falou, né, pastor? Porque os falsos profetas é quem vai permitir, com a falsa mensagem, com a falsa esperança, que isso seja promovido. Por quê? Porque as pessoas vão ser, né, os ânimos estão inflamados e estão acaloradas, e ela tem uma mensagem que motiva ela a fazer isso. Então, o verdadeiro evangelho é que vai dizer que a verdadeira guerra nossa não é simplesmente contra as ideologias desse mundo, é contra o pecado. E vencer o pecado importa em reconhecer as nossas fraquezas, voltar ao arrependimento, e isso ninguém quer, é o que é mais difícil. A lição 7 complementa exatamente isso. A responsabilidade é individual. Né, pastor Gideão? Fala um pouquinho, você que fala melhor do que eu. Então, a responsabilidade é individual, né? Todos nós temos responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Né? Então, Ezequiel é um livro que aponta, né, os pecados da nação de Israel e aponta também os pecados individuais. Nós somos responsáveis diante de Deus. Então, é um chamado, né? Eu vejo assim que essa lição é também um chamado ao arrependimento. Né? E o arrependimento, a gente aprende, né, pela experiência cristã, que o arrependimento é algo diário. Diariamente, nós temos que nos arrepender. Então, essa lição foi realmente uma lição poderosa. E veja que coisa linda, né? O povo não podia se desculpar de que Deus estava julgando em virtude dos pecados passados. Exatamente. Deus fala, poderá os pais comerem uvas e os filhos ficarem com os dentes verdes? É isso aí. Não, né? Eles estavam sendo condenados por causa dos seus próprios pecados. Ou seja, Deus não está dizendo, vocês estão sendo condenados porque vocês já nascem pecadores. Não é aqui a questão do pecado original. As pessoas estão sendo condenadas por causa dos seus próprios pecados. Por isso Deus disse, não adianta ninguém orar sobre isso. Nem mesmo Daniel, Noé e Jó poderão orar. Se eles orarem, só os 3 seriam salvos. Nem os filhos seriam libertos. Por quê? Porque chega num momento
no nível de impiedade que as pessoas chegam em pecados, que não resta outra razão do que a disciplina de Deus para poder punir os pecados. Isso ajuda que muitas pessoas, muitas mulheres me procuram, muitas vezes entendendo que estão sendo vitimizadas, né, e sofrendo sobrecarga de antepassados e não conseguem ver os seus próprios pecados. Não entendem que o que as mantém cativas em situações é a falta de arrependimento para gerar mudança de vida. E aí elas começam a falar, mas minha mãe viveu na macumba. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. Então nós sabemos que o novo nascimento rompe com tudo isso. Então quem está em Cristo já é nova criatura, mas muitas ainda, e isso é bom para que a gente esclareça essa manhã, você não está debaixo de maldição, a responsabilidade é individual e você pode sim ter uma nova A Bíblia vida. diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então resolve o problema. Exatamente, porque essa ideia da maldição, né, pastor? Deixa as pessoas Deixa amarradas à amarrada. ideia que a culpa não é dela. Que ela está fracassando, que ela não está indo, porque alguém muito lá atrás simplesmente... Ela se detém, que a mente relembra do passado, dos pecados de passado, e aí ela fica achando que isso faz com que ela esteja ali envolvida com o pecado. Não, já se rompeu. Se ela recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ou seja, nesse momento o sangue te purificou do pecado, está resolvido o problema. Nova vida, nova criatura. Você vê, né? A gestão emocional da salvação, que é a parte humana dela, né? Diz assim, todo aquele que crê. É um ato de cada um de nós, de crer. Glória a Deus. Eu creio, então, quando eu creio em Jesus Cristo, e eu crer implica em arrependimento pessoal, né? Por isso é a gestão emocional, porque envolve vários processos, né? Para eu crer, eu preciso me arrepender dos meus pecados, confiar em Jesus Cristo para ser salvo, mas eu só consigo fazer isso se eu me ver pecador. Então, a gestão emocional da salvação prova para a gente que nem mesmo na salvação e nenhum outro evento da vida, eu carrego o problema do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu patrão, do meu marido, do meu filho. Por quê? Porque eu sou responsável por todos os atos. O problema não é aquilo que as pessoas fazem a gente. É aquilo que a gente faz com aquilo que as pessoas fazem a gente. Isso aí. Ou seja, é a gente que vai aceitar aquilo prejudicar a gente ou não. Ou seja, eu sou inclusive responsável se eu aceitei a ferida da pessoa. Ela zombou, ela me perseguiu. Ou eu vou perdoá-la e ficar livre daquele julgo, ou eu vou alimentar aquela culpa, aquele sentimento de vítima, e aquilo vai me enfermar, e em cima disso eu vou criar uma teologia. E essa teologia vai destruir minha eternidade. E no contrário da linha do coach, pastor, as pessoas querem ser protagonistas dos seus grandes sucessos. Isso aí. Mas o evangelho quer que nós sejamos protagonistas do nosso fracasso. Porque o dia que você for o protagonista do seu fracasso, o seu nível de senso de responsabilidade pelo fracasso da sua casa, do seu casamento, da sua família, te levará a um nível de quebrantamento diante de Deus, que de fato vai romper com o ciclo do pecado, com o ciclo de desgraça sobre a sua vida, e você vai viver uma vida vitoriosa. Então, olha a importância de como a gente percebe. O inimigo, às vezes, né, debaixo de um conceito, de uma sutileza, te mantém. Tem pessoas que a gente atende, pastor, já é o 10º atendimento, e toda vez ele volta, a minha bisavó, a minha tataravó e tal. E a gente tem falado isso, a responsabilidade está com você. Jesus foi muito justo quando ele deixou isso na mão de cada um de nós. Seja protagonista do seu fracasso, que você vai receber a graça de Deus. E também, como a palavra de Deus, ela quer falar, pastor Marisa? Não, pastor. Como a palavra de Deus é completa, veja só, agora a lição 8 é o complemento dessa lição. O bom pastor e os pastores infiéis. Ou seja, aqueles que vão orientar o povo, que vão nutrir o povo com a palavra de Deus, que vão ajudar o povo a reconhecer as suas responsabilidades individuais, são os bons pastores ou o bom pastor. Aqui o texto vai fazer uma comparação entre os pastores infiéis, que estão focados em si mesmo, que têm outras intenções e não a intenção original de alimentar a ovelha, de cuidar da ovelha. Então, ele priva da ovelha a pregação, o ensino, a orientação, a verdade, né? E ele prega a falsa esperança. Aqui, os pastores infiéis eram aqueles que estavam privando do povo o arrependimento. Perfeitamente. E os pastores infiéis aqui eram os pregadores de autoajuda, eram os coaches, que alimentava um triunfalismo onde não tinha triunfo nenhum. Pelo contrário, havia uma derrocada, havia uma derrota vindo aí, e tinha que reconhecer essa derrocada e se humilhar diante de Deus, talvez houvesse esperança. Mas ali não tinha o que fazer.
Ou seja, nenhuma pregação de falsa esperança. Então, esses pastores foram chamados de infiéis, porque ao invés de estar cuidando da herança de Deus, eles estavam desprezando. Porque a proporção que eles alimentavam falsa esperança nos outros, eles estavam se autopromovendo. Então, vende uma mentira, porque o interesse era deles, né? De serem bem vistos, de serem recompensados por causa da glória dos homens. Então, o bom pastor e o mau pastor, o pastor infiel é aquele que são aqueles, né, que cuidam do rebanho do jeito de Deus, e aqueles que fazem baseado em seu próprio mérito ou desejo de recompensa pessoal. E nessa lição, o próprio Deus se revela a ele como o bom pastor. O bom pastor. Né, se revelando ao povo de Israel, como ele sempre, né, chamou de meu rebanho, meu povo, mostrando para Israel quem eles deveriam copiar, quem eles deveriam obedecer, quem eles deveriam seguir. Agora, Maurício, fala um pouquinho sobre a figura de Cristo, bom pastor, o senhor que gosta mais disso. Pastor Jefferson falou, né? Deus sendo o nosso pastor, né? Cristo sendo o nosso pastor. Embora, né, o Senhor também ele é pastor, por meio também das lideranças, né? Por meio dos líderes eclesiásticos. Os pastores, e existem, né, maus pastores e os bons pastores. E Cristo, ele se revela como o bom pastor, né? E ele diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o exemplo, né, a qual, né, os pastores que hoje têm a incumbência, né, de cuidar do povo de Deus, de serem, se espelharem, né, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como sendo o pastor, né, de se doar, né, se dar em prol da ovelha. Então, Jesus é o supremo pastor, né? Ele é o pastor dos pastores, ele é o verdadeiro pastor, né? Glória a Deus. A gente é pastor por nomeação, né? Deus dá essa investidura. Jesus é pastor por direito, né? O rebanho é dele. Nós só estamos aqui como nosso pastorado é derivado do pastor de Jesus. Maravilha. Então, se alguém é pastor, tem que ser pastor como ele deseja ser, como ele é, né? Um bom pastor. Qualquer um que está sendo pastor infiel está sendo desonesto com a função que exerce, né? Porque essa função é de Jesus. Nossa. Da mesma forma, pastor, que nessa passagem, né, Deus ele cobra, né? Ele há de julgar esses pastores, certo? Da mesma forma, o apóstolo Pedro diz, né, que os pastores também darão conta, né? Hoje nós vivemos um período de psicologização do púlpito, né? Então, a mensagem hoje pregada, ela é uma gestal. A ideia é atingir emocionalmente as pessoas e não levá-las a se arrepender espiritualmente. Porque os nossos problemas, embora sejam emocionais, mas a causa não está nas emoções, a causa está no mundo espiritual, né? Você resolve o pecado, você resolve tudo mais. Tudo mais. Por isso que a Bíblia é um livro de arrependimento, né? Alguém disse, mas a Bíblia tem mais bênção do que maldição. Mentira, né? Ela tem mais maldição do que bênção. Por quê? Porque o perigo de perder as bênçãos é muito grande. Por isso, Deus fala, nós lemos na leitura dessa semana do devocional, quando Salomão apresenta o templo lá, né? Deus falando, né, que serão com vocês. Mas Deus fala, toma cuidado. Porque se vocês todavia, entretanto, se desviarem. Aí ele vai dizer, se o meu povo se humilhar. Ele não está falando para um povo que está em pecado. O povo está lá, glória de Deus, mas está alertando, o perigo de vocês de perder tudo isso é o pecado. Vai vir outras nações, vão destruir vocês, vão levar essa aliança, e as pessoas vão dizer, mas como um Deus que amava esse povo fez isso com eles? Vocês serão provérbios. Por quê? Porque é o perigo da gente viver na prática do pecado, né? Sim. E a lição 9, na sequência do assunto, Gog e Magog, um dia de juízo. Gog e Magog configura a rebelião do homem contra Deus. Então essa é uma batalha em que as nações se juntam contra o próprio Filho de Deus. Então Gog e Magog representa a rebelião do coração do homem em se opor em tudo aquilo e se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus, né? É a encarnação do próprio espírito do anticristo, né?
no anticristo levanta uma figura específica a Cristo, imitando a Cristo e querendo ocupar o lugar de Cristo, e Gog e Magog pega toda essa rejeição de Cristo e une numa rebelião global contra Jesus Cristo, atacando principalmente a nação de Israel, que é a nação, né, do povo de Deus. A lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel, ou seja, Israel seria restaurado de forma física, né? E isso aconteceu no retorno do povo de Deus com Esdras e Zorobabel, e depois acontece em 14 de maio de 1948, e esta restauração geográfica, política, ela precede a restauração espiritual. Quando Israel for restaurado espiritualmente, ele primeiro estaria restaurado como nação, para que dessa nação, né, aqueles que passarem pelo fogo e crêem no Messias sejam completamente restaurados, né? Esta restauração acontece praticamente na grande tribulação, quando os judeus são convertidos pela pregação dos pregadores daquela época. Agora nós temos aqui a lição número 11, a visão do templo e do milênio. Então aqui o autor trata da questão do templo sendo usado no milênio, para poder ser o lugar de adoração, mostrando que a adoração agora vai estar sendo canalizada para Jerusalém, e mostra para a gente que Ezequiel e Apocalipse foi o livro usado pela igreja para poder crer no pré-milenismo ou no milenismo. A razão porque quase que Apocalipse não foi unido ao cânon, né? Foi o livro mais demorado. E você vê, até o quarto século tinha gente que não queria aceitar Apocalipse como livro revelado. Por quê? Exatamente por causa da briga do milênio. As pessoas não queriam mais essa pregação e por isso ele foi, com muito custo, ele foi incorporado ao cânon, mas a rejeição do livro era exatamente por causa da literalidade da pregação. Por quê? Porque naquele tempo grande parte das pessoas criam no milênio real. E os teólogos, como hoje né? Você vê, em toda a história da igreja, o milenismo perpetuou na vida simples da igreja. Você tem os valdenses pregando o pré-milenismo. Você tem várias outras ordens de pregadores pregando essa mensagem. Era essa a pregação deles. Você vê, por exemplo, os anabatistas voltando a pregar isso. Você vê na Igreja Primitiva os montanistas que viveram até o século V eles só tinham pregação, era isso, a visão do reino. Então, ou seja, essa visão hoje é muito deturpada, mas ainda é a visão da maioria, né? Os teólogos mais sensatos que nós tivemos ao longo da história foram milenistas, né? Porque a leitura da patrística não deixa ler de outra forma. Hoje as igrejas, né? Pentecostais, que são a maioria do mundo, crê assim. Várias igrejas reformadas também crê assim. Por exemplo, o seminário de Dallas, que é batista, que é o reduto, né, pré-tribulacionista, desde o começo, de onde sai o John MacArthur, de onde sai o Haroldo, de onde saem grandes nomes, né, que ainda mantém a mesma visão pré-milenista desde aquele tempo lá, de 1800, quando se começou o ensino teológico entre os batistas. Então, os batistas grande parte deles eram pré-tribulacionistas. E detalhe, muitos deles eram reformados, ou calvinistas, e eram nessa visão milenista. O amilenismo tomou conta da igreja quando surgiu a ideia do cessacionismo. Duas coisas que estão ligadas, né? A mesma pessoa que deu ênfase ao cessacionismo, que foi Benjamin Warfield, também deu a ênfase no milênio espiritual. De lá para cá, isso parou de ser ensinado no seminário como opção doutrinária, mas sim como heresia. Então, muitas pessoas não creem, e por isso o amilenismo tomou, né, essa visão, porque ele só existia na cátedra. Ninguém na igreja comum aceitava esse ensino. Mas agora, por causa dos pastores sendo formados por esse conceito, passou a ensinar a igreja. Mas o amilenismo é um ensino puramente de banco acadêmico, não era. Tanto é que, né, a maioria dos crentes do mundo são pré-milenistas, né? A maioria, vamos dizer assim, né, esmagadora, é uma redundância, mas é verdade. E a lição número 12, que eu já falei demais aqui, misericórdia, meia hora só resumindo o texto.
imersos no Espírito, que é a ação do Espírito Santo, baseado naquele rio, né, que Ezequiel vai andando e vai até nadar, da imersão dos últimos dias do avivamento espiritual, tanto no meio dos judeus, como também no meio dos gentios. Lição 13, né, pastor? Vamos chamar a família firmada na palavra. Roda aí, Amanda, vamos ouvir a família. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o diácono Wesley Lima e estou com a minha família. Minha esposa Andréia, meus filhos Gabriela e Lucas. Vamos fazer agora o texto áureo. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. A paz do Senhor, irmãos. Verdade prática. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo, e ele está no meio do seu povo. A paz do Senhor, irmãos. Agora vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Ezequiel 48, dos versículos 30 ao 35. E essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do Sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do Ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Então é isso, irmãos. A nossa família agradece a oportunidade e agora iremos voltar para a aula. É com você, pastor Jário. Glória a Deus. Lição 13. É com vocês aí, irmãos. Quem vai falar primeiro? A irmã Renata, introdução. Fica à vontade aí, eu estou aqui só ouvindo vocês. Meu Deus, um time desse, só Deus para sustentar. Mas glória a Deus. Irmãos, hoje nós temos alegria, né? Como o pastor disse, além de hoje ser o Natal, o dia do Natal, estamos encerrando esse ciclo da lição 13. E a lição 13, ela conclui com o tema: o Senhor está ali. E qual é a ideia? Nós vimos que durante o decorrer desse trimestre, que atônito Ezequiel assistiu a glória do Senhor de forma pausada se retirar. Aquilo para ele ficou perplexo ao ver. Imagina a tristeza, né, de Ezequiel ao ver a glória indo embora. E agora nós vamos ver aqui, e é justamente esse o tema da lição, quando a glória do Senhor vai voltar no milênio sobre essa nova Jerusalém, vamos dizer que do milênio. Não é aquela de Apocalipse, é preciso que fique claro. Nós veremos aqui hoje vários aspectos da Jerusalém do milênio, do templo agora no milênio. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, para não gerar nenhum equívoco com Apocalipse, se trata da do milênio. Aquela que nós conhecemos adornada virá e ficará, né, pastor, sobreposta, mas não é essa. Aquela descerá do céu, toda adornada. E é interessante que enquanto no capítulo 47, você vai ver que o profeta vai se permitir aí falar dos novos contornos, Deus vai revelar qual será os novos contornos geográficos de Israel no milênio, que isso vai ser alterado. E agora aqui ele vai se deter em falar sobre a divisão pelas tribos aqui. Nós vamos ver a similaridade, né, com a Jerusalém de Apocalipse com relação às 12 portas. Aqui também terão 12 portas, que os pastores também irão explicar melhor porque essas portas também levaram o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, onde ela estava centralizada. Tudo isso tem um significado. Então, essa lição ainda vai dizer por que o nome dessa cidade foi mudada. Jerusalém carregava um histórico pesado de pecado sobre si. Então, de sangue, de apostasia. E agora Deus está dizendo, quando for restaurado e purificado espiritualmente, agora ela não vai ser identificada mais como aquela memória de pecado de Jerusalém. Agora ela será conhecida como o Senhor está ali. Gente, isso é muito profundo e também será objeto de tratamento em tópico específico pelos nossos pastores hoje. Então, aqui o profeta Ezequiel
está encerrando o seu livro cheio de esperança, porque o profeta Ezequiel, ele é uma trombeta, né? Como um atalaia, que é aquele que prevê antes do acontecimento, aquele elevado aos últimos dias, ao milênio, né? E nós queremos, como o pastor falou, na literalidade do milênio, que tal qual está aqui nós vamos viver. E a aula de hoje, então, vai cuidar de tratar desses assuntos pertinentes a essa cidade no milênio. Só abrindo aqui uma chave hermenêutica, existem várias formas de tratar os eventos escatológicos ou os eventos das últimas coisas. Uma delas é o chamado dispensacionalismo. O que é essa doutrina? O que é esse entendimento? São chaves hermenêuticas. Então, o dispensacionalismo é uma forma hermenêutica de interpretar, a palavra hermenêutica, né, é interpretação, de interpretar o texto das Escrituras como ele está escrito. Olha só, a gente tem o Antigo Testamento, onde Deus se manifesta nessa visão. Por exemplo, ele começa com a inocência, depois vem a consciência, depois vem o governo humano, depois vem o tempo da lei. Quando entra o tempo da graça, todas as nações estão inseridas. O que é o milênio? O milênio é quando termina o tempo da graça. Nós lemos na leitura de Lucas 21 e 24, o texto diz só: e cairão o fio da espada, referente aos judeus, né? E para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelo gentio, até que o tempo dos gentios se complete. Paulo se referiu a essa mesma coisa em Romanos 11, até que haja entrada a plenitude ou o tempo dos gentios. Daniel falou essa mesma coisa, de forma inferencial, Isaías, Zacarias e Ezequiel. Então vejam, essa chave hermenêutica do dispensacionalismo coloca o milênio como a última dispensação, ou seja, é o último relacionamento de Deus com o homem. No milênio, as implicações agora são judaicas. Então o milênio é a restauração de Israel. Israel está restaurado, está salvo, aceitou o Messias, e agora Jesus é o seu Messias como ele esperava, um rei triunfante, visível, governando, dominando as nações. Ou seja, a crença dos judeus daquele Messias que eles criaram não era mentirosa, era verdadeira. Eles só não conseguiram ter a hermenêutica correta, que primeiro o Messias viria, sofreria, e veja a última pergunta que os judeus cristãos fizeram. Eles estavam tão apegados a isso: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha a pergunta dos judeus. Dos tamanha era a expectativa deles nesse evento. Isso. Então o milênio é essa resposta, responde às perguntas dos discípulos cristãos, que é a pergunta de todo e qualquer judeu hoje, a esperança do reinado do Messias. Quando ele vier, ele coloca Israel como... Então, o milênio tem características muito judaicas, como um templo, com sacrifício, como já vemos, não para a salvação, mas para a relembrança do memorial do pecado, né? da salvação por meio do sacrifício do sangue derramado. Ou seja, de Cristo governando. Então, o milênio, quando a gente fala milênio, nós estamos nos referindo a uma restauração completa de Israel. Então, Israel é o cabeça de nação no milênio para ajudar Jesus no governo com os israelitas, e a igreja cooperando com Cristo, governando as nações. Beleza? Muito bem. Amém, irmãos. Nós vamos dar continuidade. Então é isso aí. Para compreender Apocalipse, então, né, pastor? Precisa desse subsídio que o profeta Ezequiel traz a respeito do milênio. Muito bem. Eu estou então com o primeiro ponto aqui, pastor Jairo, né, sobre a cidade, né, e há muita forma de junção, né, entre o Apocalipse com Ezequiel, né, embora, como a irmã Renata disse, essa Jerusalém, né, que Ezequiel vai exemplificar, vai mostrar, não é a nova Jerusalém, né, nós precisamos entender isso, apesar que há uma linguagem parecida, conteúdo parecido, né, o comentarista deixa isso muito claro, mas nós precisamos diferenciar, distinguir uma da outra, nós vamos ver isso. E aí o primeiro ponto, ele vai falar sobre as saídas da cidade, que está baseado no versículo 30, que nós vimos aí a família, né, essa família maravilhosa lendo para a gente, que essa saída, na verdade, também é uma extremidade dessa cidade, a extensão dessa cidade, né, ela tem uma extensão específica, estabelecida por Deus, né, e é Deus que mostra isso, é Deus que vai fazer isso, toda essa extensão, por isso que
as saídas, elas são parecidas e elas são 3 portas de cada lado, 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste, da mesma forma. Uma outra coisa também que nós precisamos entender é o formato da cidade, que é o segundo ponto aqui. Né? A descrição da cidade de Ezequiel revela ela quadrada, né, pastor? E aí, pastor, ela quadrada porque, como o senhor falou daquela vez, é um cubo perfeito, né? Ela tem toda na sua extensão, tanto de comprimento, né, de profundidade, toda ela é o mesmo tamanho. Inclusive, esta cidade aqui, que Ezequiel menciona, ela tem aqui 2.250 metros aproximadamente, né, tanto de profundidade, de largura e comprimento. Ou seja, é um cubo perfeito, nós precisamos entender isso, que não é a Nova Jerusalém. Essa é a que está na terra, a cidade que está na terra, que os judeus esperam, né, está ali no meio do povo. Essa cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada. Então, ou seja, é uma visão diferenciada, é algo novo que Deus está trazendo ao povo, é uma maquete, né, uma mostragem de algo totalmente diferente, porque a nação de Israel ela não é quadrada, ela não é, né, toda certinha dos lados e profundidade, comprimento, mas aqui Deus vai fazer exatamente desta forma, ok? Depois o profeta Ezequiel vai trazer para nós a questão das portas, ok? No tempo de Jerusalém, no tempo do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, Jerusalém não tinha 12 portas, tá? Ela tinha, na verdade, 6 portas. Deus vai ampliando agora esta visão e mostrando essas 12 portas estabelecidas. Aí, até o comentarista colocou isso, que alguns historiadores dizem que é provável que Ezequiel tenha pego uma ideia dos templos babilônicos, né, de muros babilônicos, que já tinham portas, né, várias portas. Na verdade, não é isso. Na verdade, Ezequiel não é por si só, por ele próprio, que ele tem essa ideia. Na verdade, é uma revelação de Deus para ele, de como seria essa nova Jerusalém, essa nova cidade. Então, a origem, ponto 4, a origem do formato das portas. Deus é a fonte da revelação, né? Ele é o que inspira essa visão e essa mensagem de Ezequiel. Então, nós não podemos nos esquecer disso, que não é uma ideia do homem, não é uma ideia do profeta, é uma visão que Deus dá ao profeta. Então, não se pode admitir que o profeta ele inspirou esse templo, porque ele viu templos pagãos, templos que outros deuses lá inspiraram lá e os outros povos construíram. Não. Esse aqui é totalmente diferente do que Ezequiel está pronunciando e falando, profetizando daquilo que aconteceria. Uma outra coisa, para mim finalizar aqui a minha parte, também é muito importante, que apesar de ser literal, né, essa descrição aqui, essa figura aqui, ela precisa ser entendida o seguinte, que o povo judeu, como o senhor falou, já sempre esperava essa nova Jerusalém. Né? E a gente vai vendo essas coisas, que o próprio Abraão, e é descrito isso em Hebreus, no capítulo 11, pastor Jairo, que Abraão, ele peregrinou pela fé, morando em tenda, né, e crendo que o arquiteto, o construtor era o próprio Deus, diz Hebreus. Dessa cidade. Né? Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos entender essa parte aqui, nós vamos ver mais detalhes sobre essas portas. Nós aqui hoje, nós não temos uma noção exata do que é porta, porque fala tanta porta. Para nós hoje as cidades não tem porta, né? São todas, você entra, sai. Mas naquele tempo a porta simbolizava muita coisa. A porta era de muita importância para uma cidade. Era um local de entrada, de saída, de segurança, transmitia a imponência. Então, tudo isso era muito importante. Então, quando a gente fala de portas, Deus está mostrando que essa cidade será uma cidade segura, uma cidade forte, firmada. Por isso que o Salmo 24, me lembra aqui, no versículo 7, vai dizer assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças.
né? Exatamente, quem entrará? O Rei da Glória, Jesus. Então nós não temos essa noção de portas, da importância, mas por causa do nosso tempo, mas se nós nos arremetermos a esse tempo, é muito importante entendermos isso, ok? Esse é o primeiro ponto da lição. É isso, pastor Jair? Isso, perfeito. Outro ponto aqui agora? É isso mesmo, tá certo? Então Nem vamos acrescentaram. abordar aqui agora, irmãos, o segundo ponto da nossa lição, o segundo tópico, que fala assim, sobre o nome das 12 tribos. Então a gente vê o seguinte, né? Uma das grandes revelações do livro de Ezequiel é que Deus, ele cumprirá a sua promessa de trazer o povo que está espalhado pelo mundo inteiro. Assim como a nação de Israel foi espalhada pelo mundo inteiro, Deus vai trazer novamente o seu povo, as tribos, de novo para Israel. Então nós vemos que, nesse capítulo 48, nós vemos o cumprimento, né, da promessa de Deus de trazer de novo o seu povo. E a restauração plena de Israel, inclusive a restauração das tribos, isso só vai ocorrer no milênio. Nós sabemos que Israel, Estado de Israel, desde 1947, portanto, no nosso tempo, nossa geração, o Estado vem se recriando, vamos dizer assim, o novo Estado de Israel. Porém, não de forma plena, tanto territorialmente como também em relação às tribos dispersas. Mas no milênio haverá o cumprimento pleno das profecias da Bíblia e principalmente de Ezequiel, quando territorialmente também as tribos estarão restauradas. Então a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e Jacó continua de pé. Sendo 12 mil de cada tribo, né? Isso aí. E Deus não somente, né, dará a terra a Israel, como também voltará a habitar com a sua glória no meio deles. Isso aí é o terceiro ponto da nossa lição, vai frisar melhor esse ponto aí, né? Que não somente haverá restauração, né, da nação, das tribos, mas também a glória perdida, a glória que foi embora, ela vai retornar no milênio de uma maneira assim muito especial. Agora nós temos aqui o seguinte, o capítulo 48, dos versos 30 a 35, fala da Jerusalém no milênio. Os pastores já falaram aqui, a irmã Renata também, que há uma diferença, né, entre a cidade de Jerusalém no milênio e a nova Jerusalém de Apocalipse 21. São duas cidades distintas, né? Já foi falado já foi frisado isso, né? E a cidade de Jerusalém no milênio, ela é quadrada, né? Isso é muito interessante, o pastor Jefferson acabou de citar aqui. No Ezequiel 48:16 diz assim, e será quadrada medindo 2.250 metros de cada lado. Então, no norte, vamos pensar assim, né? Norte, o lado oriental ou o lado leste, o lado sul e também o lado ocidental, ou oeste. Desses 4 lados, né? Então, haverá ali 3 portões em cada lado. Então, em cada um dos portões, o nome de uma tribo de Israel. Então, o tópico fala sobre, esse segundo tópico, sobre o nome das 12 tribos. Então, a cidade é quadrada, né? Existem 3 portões em cada um dos lados, portanto, né, 4 lados, 4 vezes 3, 12 portões, e o nome de cada tribo em cada um desses portões. No lado norte, a tribo de Ruben, Judá e Levi dão nome aos portões. No lado oriental, ao lado leste, a tribo de José, a tribo de Benjamim e a tribo de Dan. E aqui há uma coisa interessante, que a tribo de Dan é destacada em Ezequiel 48, desde o primeiro versículo, mostrando que ela seria a primeira tribo a ser restaurada. No entanto, em Apocalipse, capítulo 7, quando fala ali na grande tribulação, e fala dos 144 mil, a tribo de Dan não é citada. Não é isso, pastor? O senhor até comentou. É isso aí. Fez um comentário interessante sobre esse ponto, né? Mas no milênio, quer dizer, após a grande tribulação, lá no milênio, a tribo de Dan, ela é restaurada. Restaurado. No lado sul, mais 3 portões, e aí o nome das 3 tribos, Simeão, Issacar e Zebulon. E no lado ocidental, ou oeste, mais 3 portões, né, Gade, Azer e Naftali. Então, essa lista de Ezequiel, ela segue o sentido horário e a partir do norte da cidade. E depois vem, né, leste, sul e oeste. O critério da ordem dos nomes
é motivo de discussão, né, pelo autor, pelo pastor Ezequias, né, e ele cita aqui o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa, né, de colocar os nomes das tribos, né, pelo critério das mães. Agora, esses 12 portões de entrada, né, ou de acesso à cidade de Jerusalém, é muito interessante porque o templo de Jerusalém está no centro da cidade. Então, estamos falando do milênio, onde o templo foi reconstruído. E o templo mudou de lugar. O templo de Salomão, quando foi construído no Monte Moriá, porém agora, no milênio, o templo não está no Monte Moriá, está no centro da cidade. E a cidade é quadrada, com 3 portões em cada lado. Parece mostrar assim, que há um acesso facilitado para o templo, para a adoração, né? Então, isso é muito interessante. Eu quero ler aqui no livro de apoio, na página 147, para encerrar aqui a minha fala desse tópico 2, o seguinte. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias, né, quer dizer, a cidade de Jerusalém antiga, velha Jerusalém, dos tempos bíblicos, essa Jerusalém possuía pelo menos 7 portas, né, ou 6 portas. Aqui está falando 7, não tem problema. Então, possuía a porta do povo, a porta do sol, a porta dos cavalos, a porta da esquina, a porta de Benjamim, a porta do meio e a porta entre os muros. E alguns acham intrigante que o projeto, né, de visão de Ezequiel, no projeto de visão, o formato quadrado e o templo no centro, e as 12 portas, isso não haver paralelo no Antigo Testamento, né, para esse projeto. Então, o que está acontecendo com Jerusalém no milênio? O que está acontecendo é que há uma mudança nessa cidade. Por que a mudança? Primeiro, no formato dela, que esta agora é quadrada. A Jerusalém, a cidade de Jerusalém dos tempos bíblicos, não era quadrada. Então, há uma mudança, porque na sua forma, no seu formato, agora ela é quadrada. Segundo, há uma mudança na localização do templo, que sai do monte, que foi destruído, né, mas era construído no Monte Moriá, e agora o templo está no centro da cidade. E terceiro, havia 7 portas na antiga Jerusalém, mas nessa nova cidade, né, há 3 portas em cada lado. Então, há 12 portas. E aí nós temos que imaginar o seguinte: Cristo está no trono em Jerusalém. Ele está governando. O templo está no centro. A cidade está toda organizada, né? Cidade quadrada dá uma ideia assim de uma cidade organizada, né? Projetada, um projeto, né? E fácil acesso, porque a porta em todos os lados, e 3 portas em cada lado, e o nome das 12 tribos de Israel em cada uma dessas portas, demonstrando ali um memorial, né? Um memorial dos filhos de Jacó, né? Que deram o nome das 12 tribos, das 12 tribos, e também foram os 12 territórios depois que eles conquistaram aquela região através de Josué. Esse é o resumo do nosso ponto 2. Ponto 3 agora, Maurício. Amém. Então chegamos ao último tópico, né? Da última lição. Última lição. Certo? E nas últimas palavras de um livro que enfatizou aí, do começo ao fim, a importância, né, da comunhão com Deus, a cidade ela é denominada como o Senhor está ali. Glória a Deus. Então, o que a gente pôde observar ao longo, né, desta série de lições que tivemos durante esse trimestre, onde nós estudamos, né, a respeito de vários capítulos, e a gente pôde observar, né, a importância, né, de ressaltar esse versículo, né, que é o último versículo do livro de Ezequiel, que ele enfatiza dizendo que o Senhor está ali. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Deus ainda se revelando ao povo ali, mostrando que ele ainda estava com o povo, né? E mesmo eles estando exilados, mas Deus estava ali. Aí mais para frente a gente verifica que Deus ele se afasta do seu povo, certo? A partir aí do capítulo 4, e a gente vê Deus retornar para estar junto com o seu povo a partir do capítulo 40,
justamente com o estabelecimento do templo, né, da presença de Deus, e Deus enfatizando ali que ele estaria no meio do seu povo. Né? Eu acho interessante, né, toda essa forma, né, que Deus ele usou para ensinar o seu povo, né, de fazer com que o seu povo pudesse se voltar para ele, para que o seu povo pudesse se livrar, né, de todas aquelas abominações, idolatrias que causaram ciúmes a Deus, né, tristeza a Deus. Deus ele agindo, né, de forma a trazer de novo o seu povo para perto de si. É mais ou menos, eu entendo que Deus ele fez com o povo de Israel igualmente como um pai, né, que quando o filho ele desobedece, ele coloca ele num quarto ali para que de castigo, né? Então você só vai sair daí quando você aprender realmente a lição, aquilo que eu te falei. E Deus, irmãos, ele foi um Deus que presenteou grandemente o povo de Israel, né? Deus deu a Israel, né, uma terra, né, para que ali eles pudessem se estabelecer, e uma terra que emanava leite e mel, né? Embora Deus ele colocou todas essas condições para que as suas bênçãos pudessem ser com eles, Deus deu a ele o templo, né, que também era uma outra glória do povo de Israel, e Deus também deu ao povo de Israel também uma descendência, né, davídica, né, um reinado que não teria fim, né, que seria perpétuo. Mas a gente percebe que o povo ele amou mais os presentes do que a Deus. Eles tinham muito mais orgulho, né, de falar da sua terra, do templo, né, de ter uma dinastia, do que o próprio Deus. E Deus ele leva esse povo para o cativeiro justamente para que esse povo pudesse assim reconhecer que ele é Deus. E agora a gente observa que Deus está fazendo tudo novamente, né, prometendo a ele uma terra, né, que vai ser essa no milênio, prometendo um templo, um novo templo, e Deus também prometendo também a herança davídica, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, como a irmã Renata falou aqui no início, né, o nome da cidade de Jerusalém, ela trazia, né, sobre si muitas lembranças que certamente distorcia aquilo que Deus queria enfatizar para o seu povo, né? Todas as suas abominações, todas as suas iniquidades, né? As suas quedas, né? Os seus desvios, né, do Senhor. Então isso tudo traria uma imagem negativa para aquilo que Deus queria que o povo tivesse na sua memória. Então ele coloca o nome da cidade, né, como o Senhor está ali. A gente observa que Jerusalém ele teve vários nomes, né, até chegar ao nome de Jerusalém, que significa ali a cidade da paz, né? A cidade da paz. Outra coisa interessante a enfatizar, né, na nossa lição a respeito do nome, né? Do nome da cidade. Na verdade, não é o nome de Deus, né? É o nome que Deus colocou na cidade. O Senhor está ali. E a gente observa que Deus, ele, ao longo da história, Deus também ele se revelou através de nomes. À medida que ele ia se dando a conhecer, ele ia assim também colocando os seus nomes, né? Pastor Jairo conhece bastante, né? Estou aqui antes da aula a respeito dos vários nomes de Deus. Puder me ajudar nessa questão aí, pastor, né? Muitos nomes. Isso. Então, Jeová, né? Jiré, que é o Deus da providência, quando Deus ele mostra, né, ali no Monte Moriá a respeito de que ele proveria o cordeiro para si, quando Abraão foi assim sacrificar, né? A gente tem aí na nossa lição aí, né, alguns outros nomes, né, que Yahvé Rafá, né, Jeová Rafá, que é o Senhor que sara,
né? E, por último, aí, na nossa lição, Iavé chamar, né? Que é o Senhor está ali. Tá certo? Então, a gente pode observar na nossa lição aí que a importância, né? A importância que Deus dá na comunhão que Ele quer estabelecer com o seu povo, certo? E esta comunhão, ela é bilateral, né? Ela é bilateral. Ela depende de Deus, mas também depende que nós respondemos aquilo que Deus ele também quer que nós assim fazemos em relação à nossa comunhão com Deus. Então, devido a essa não observação do povo de Deus em relação a essa comunhão, a essa fidelidade, essa lealdade a Deus, e a gente observa que, como diz a palavra de Deus, né, Deus, mesmo se nós formos infiéis, Deus ele permanece fiel. Então, a palavra, a aliança que ele havia feito, ele permaneceu até o fim, mesmo quando nós assim, né, não observamos a sua palavra. Tá certo? Pastor Elias, se eu puder só fazer um adendozinho, pode sim. Pode. Numa aplicação mais estrito senso aí, mais pessoal, individualizada, você vê, né, que o cumprimento da promessa resolveu pendências que historicamente seriam impossíveis de serem resolvidas. A restauração de Israel nem 48 resolveu o que o milênio está propondo, seja geograficamente, seja politicamente falando. E isso, qual foi a diferença? Quando tudo isso aconteceu, o Senhor deu um nome para essa cidade, né? O Senhor está ali. O Espírito Santo falava comigo, né? Hoje nós também precisamos caminhar para isso. Tem pendência na minha e na sua vida que só vão ser resolvidas por completo quando a minha vida for conhecida. O Espírito habita ali de fato. O Senhor está ali. Então, que as nossas vidas de forma pessoal também possa ser conhecida como um memorial. O Senhor está ali. O Senhor está naquela casa, o Senhor está naquele casamento, o Senhor está naquela criação de filhos. Então, porque se nós olharmos aqui e falar, nossa, mas que é tão para longe, mas o mesmo Deus que prometeu, que restaurou individualmente, coisas impossíveis podem ser restauradas na minha e na sua vida, se nós buscarmos e acreditarmos e vivermos uma vida em obediência à palavra de Deus. Jerusalém não reconheceu o dia da sua visitação. Não é isso que a Bíblia fala? Ou seja, Jerusalém, como eu quis. Deus estava dizendo, se eu pudesse, eu pouparia vocês dessa dor, de tantas perdas, porque 12 mil de cada tribo, não é isso, pastor? Veio para que era os seus Exatamente. Então, quantos de nós estamos tendo perdas, eu vejo o próprio Espírito dizendo, como eu queria fazer na sua vida, e você não reconhece o dia da visitação. Nós estamos vivendo um tempo na igreja, que, gente, a cada culto tem sido visitações poderosas do Senhor. Então, que você não venha dispensar e nem desprezar, tornar vil, profanar o dia da visitação do Senhor. Amém? Verdade. E interessante também, a gente tem, né, no caso, no Novo Testamento, um cumprimento de uma palavra de que Deus estaria conosco através de Jesus Cristo, né? O Deus Emanuel, né? Deus está conosco. E a palavra de Deus diz que Ele habitou entre nós, né? E hoje nós somos o templo de Deus. Então, é interessante que Deus esteja presente em nosso meio, na nossa vida, nos nossos cultos, né? É o lugar onde Deus ele habita, onde Ele manifesta a sua glória. Muito bom. Perfeito? Glória a Deus, pastor. Então nós chegamos ao final da nossa lição, nosso trimestre, né? Olha, mais um curso de teologia. Mais né? um curso de teologia, pastor. Ó. Eu tenho dito, pastor, querem aprender teologia? Acompanhem as aulas da nossa EBD, não por nós não, mas pelas lições maravilhosas. São cursos maravilhosos, edificantes, né, de grande crescimento. Muito bom. Uma aula de Velho Testamento é exatamente isso. Você pega um livro da Bíblia e você faz um apanhado exegético, hermenêutico dele. Você faz isso no curso de mestrado, a mesma coisa, não muda nada. E você está fazendo isso na EBD, com profundidade, com 5 professores aqui, peritos. Quem aqui. está falando é quem sabe, hein, gente? Tem visitante pode não saber. O pastor Jair é um perito nas Escrituras. Então, é uma honra para nós compor essa mesa. E você, não é verdade? Verdade. E ele está dizendo professor de seminário há quantas décadas, né, pastor? Muito. Então, ele eu sabe fui o que aluno, ele está dizendo. Eu fui aluno em 1992, ele já era meu professor. Tá vendo? Então, Esse pessoal me acha velho, né? Eu tô novinho, gente. Novinho. Eu tenho certeza, pastor, que
nós que fazemos a leitura devocional, quando a gente for ler novamente o livro de Ezequiel, a gente vai ler com a outra outra. Glória a Deus. Outra. Agora as perguntas, né? Antes das perguntas, vamos fazer nossa oferta. Vamos convidar. Convida aí, irmã Renata. É nada boa para convidar. Meu Deus. Irmãos, eu amo convidar porque eu amo contribuir. E você que tem o Senhor, tudo que você tem, tudo que nós temos e que pretendemos um dia ter, ou veio ou ainda virá do Senhor. Então seja generoso com a obra do Senhor. Esse programa que está chegando na sua casa de maneira gratuita tem um custo. Tudo isso tem um custo. Então que você possa investir no reino de Deus sabendo que, e eu tenho dito uma palavra aqui na igreja, irmãos, aprendam a semear na escassez. As maiores sementes serão colhidas quando plantadas em terreno em tempo de escassez. Então não tem que plantar para ter. Porque quando não tem é que a semente tem que ser maior, porque você precisa mais. Então seja desafiado nessa manhã a fazer uma oferta de fé e que o Senhor prospere 1000 vezes mais. Esse espaço que vocês estão vendo aí também, nós cremos pela fé que o Senhor nos dará, né, como Abraão pisou naquela terra, não viu, mas nós cremos que antes do Senhor voltar, o Senhor nos dará esse lugar. Vários projetos têm sido feitos aqui, famílias têm sido abençoadas, então que o Senhor mova seu coração em generosidade esta manhã. Curiosamente, ao longo da história da igreja, alguns grupos foram muito mal interpretados, por exemplo, como os montanistas, que diziam que Deus ia estabelecer a Nova Jerusalém na Frígia. Os anabatistas disseram a mesma coisa, dizendo que Deus ia estabelecer a Nova Jerusalém onde eles estavam. O negócio todo é que as pessoas não interpretaram o sentido que eles quisem dizer nisso. Por exemplo, nós gostaríamos que Deus elegesse a Nova Jerusalém aqui nesse monte. O significado é exatamente essa palavra aqui. Por quê? Porque essa palavra passou a representar o Senhor presente está. Então a ideia deles era mostrar que Deus estava manifestando um poder tão gracioso entre eles, e talvez não estivesse acontecendo em outros lugares, é que ali seria a própria manifestação de Deus, que era a ideia da Nova Jerusalém. O Senhor presente está. Por causa da falta do entendimento figurado que eles disseram, esses irmãos foram mal interpretados como heréticos. Então que Deus possa transformar esse lugar na Nova Jerusalém. O Senhor presente está. E a gente às vezes planta e esquece que plantou, pastor. Mas nós vimos aqui nessas 13 lições que Deus é um Deus de memorial. O Senhor está anotando. Às vezes você deu e nem lembra que um dia você deu o que não teve. Mas o Senhor está anotando isso, Ele vai redundar em bênçãos muitíssimas nessa vida e na vindoura. Agora as perguntas, né? Hoje, ao invés de vocês perguntarem para o pastor vai perguntar para vocês. Eu gostaria que todo mundo respondesse. Todo mundo. Ninguém pode ficar sem responder. Então, a primeira pergunta é: você é uma atalaia de Deus, como era Ezequiel? Deus fala por meio de você? Quando você fala, é Deus falando em sua boca? A segunda lição: você está preparado para o tempo do fim? Terceira lição. Terceira pergunta, né? Terceira pergunta. Você tem profanado o templo de Deus com imagens de ciúme? Você tem ídolos no seu coração que tem profanado o templo de Deus, que é o seu corpo, o seu coração, e a igreja de Deus com seus pecados individuais? Você possui a glória de Deus na sua vida, ou essa glória se foi por causa dos seus pecados? Você é um verdadeiro ou você é um falso profeta? Você é o profeta que fala as verdadeiras palavras de Deus, ou você prega a sua versão, a sua interpretação particular das Escrituras, vendendo uma falsa esperança? Você já experimentou na vida prática algum castigo de Deus sobre seus pecados? Você se arrependeu deles? Você entende que cada um de nós é responsável diante de Deus pelos nossos pecados? Que ninguém vai responder diante de Deus pelos nossos pecados? Cada um de nós responde. Você erra e você vai prestar contas a Deus. Você é ciente disso? Você se compara a um bom pastor ou a um pastor infiel? Você pastoreia bem seu coração?
Você pastoreia bem sua família? Você pastoreia bem o devocional na sua casa? Você é fiel nessas coisas? Você tem o mesmo espírito de Gog e Magog? Você vive constantemente em rebelião contra Deus, contra a palavra, contra a sua liderança e contra o ensino da palavra de Deus? Você tem experimentado uma verdadeira restauração espiritual em sua casa, em sua vida e em seu coração? Você tem a esperança de Apocalipse 20 e versículos 4, 5 e 6, que diz que as pessoas vão ressuscitar no milênio e elas vão reinar com Cristo durante 1000 anos. E o texto fala isso duas vezes em 2 versículos, no 4 e no 6. E reinarão com ele durante 1000 anos. Você está preparado para governar esse mundo por meio do poder do nome de Jesus? Você está preparado para a ressurreição dos mortos? Você fará parte da primeira ressurreição? A 12ª lição, que é a 12ª pergunta: você tem vivido imerso no poder do Espírito Santo para estar preparado para os últimos dias? Somente aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo estarão preparados para receber a visitação dos últimos dias. Você é Jeová Samá, ou seja, o Senhor presente está na sua vida, na sua casa, no seu culto, na sua devoção. Que cada um de nós possamos responder essas perguntas. Não se exime, responda, porque o seu coração e o meu coração precisa ser sondado nessa manhã. Manhã de Natal. Manhã de Natal. O maior presente que você pode dar a você é o arrependimento de seus pecados e receber o perdão de Deus gratuito que nasceu numa manjedoura. Temos um musical hoje à noite, pastor. Hoje à noite o musical, venha participar conosco. Um espetáculo cantado com teatros, falando sobre o nascimento do Salvador, aquele que trará paz entre Deus e o homem, por meio do perdão de nossos pecados. Glória a Deus. Vamos orar então, quem vai orar? Pastor Jefferson, você gosta de orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse trimestre, nessas lições que nós somos inseridos, aprendendo a palavra do Senhor, concernente, ó Deus, o passado, o presente, o futuro, que o Senhor governa todas as coisas, tudo está nas tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nessas aulas. Obrigado por ter usado cada professor. Muito obrigado, Senhor, porque nós crescemos em graça e em conhecimento diante do Senhor. E continue prosperando o teu povo nesse dia 25 de dezembro, Senhor. Que as famílias sejam felizes, que possamos olhar para o nascimento de Jesus, sim, o nosso Redentor, porque Ele vivo está, Ele nasceu, morreu, mas ressuscitou. Então, neste dia, Senhor, muito obrigado por tudo. E por essa aula também, nesta manhã ministrada, Senhor. Assim nos ajuda em tudo, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos despedir então? Vamos despedir. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, cada um dos irmãos. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.